Sejam bem-vindos ao Mata Online. Neste vídeo vou resolver o caderno 1 do exame de matemática da segunda fase deste ano 2018. É a primeira vez que eu vou resolver, portanto eu vou resolver diretamente aqui com vocês. Apenas dei uma vista de olhos pela prova, mas agora vou resolvê-la em conjunto. Espero que seja útil a visualização deste vídeo para perceberem quais foram as vossas dificuldades e porquê, e também para terem acesso às soluções e resolução. Do mesmo modo, vocês podem consultar outros sites que vão apresentar a resolução da prova em vídeo, como o Recursos para Matemática, o Matemática Absolutamente e o Sinal Mais. Vamos então dar início à resolução da prova. Aconselho, se possível, que tenham o vosso enunciado convosco, para ser mais fácil seguirem a resolução. Vamos então, como eu disse, começar pelo caderno 1. Neste caderno é permitida a utilização da calculadora. No exercício da calculadora gráfica, eu irei utilizar a calculadora da Texas, a TI Nspire. Começamos então já com o primeiro exercício. O primeiro exercício trata-se de um exercício de alternativa, como já estávamos a contar, à semelhança do exame da primeira fase. Vamos então ao item 1.1, portanto, que corresponde ao item do programa de 2001-2002 e que diz que seja x uma variável aleatória com distribuição normal do valor médio e o desvio padrão sigma. Qual é o valor arredondado às milésimas da probabilidade de x ser superior à média menos 2 vezes o desvio padrão? Então, associada à distribuição normal, temos a chamada curva de Gauss. Trata-se de uma curva que é centrada na média e à qual nós temos associadas as probabilidades uma série de probabilidades que podem ser consultadas no vosso formulário. Portanto, nós temos o conhecimento, e isso vocês podem verificar, que se eu este valor à média tirarmos 2 vezes o desvio padrão e à média adicionarmos 2 vezes o desvio padrão, entre estes dois valores vai estar uma probabilidade de 0,9545, sendo que o total da curva representa 100% ou uma unidade. O que nos é pedido, eu vou colocar em outra cor, é calcular a probabilidade de a nossa variável assumir valores superiores a este, ou seja, nós vamos querer calcular o total a superior à média menos 2 vezes o desvio padrão. Mas então, se eu, à unidade, retirar esta probabilidade do 0,9545, como vou obter, portanto, se eu tirar esta parte central, eu fico com as probabilidades das caudas, digamos assim, desta curva. Então significa que a probabilidade que nos está a ser pedida pode ser calculada se eu, à unidade, retirar. Portanto, eu só quero, no fundo, eu para ficar com esta probabilidade, ou seja, para x ser superior, ou seja, para eu ficar com esta parte verde, basta que eu, à unidade, retire este valor aqui que está atrás, que não nos interessa. E como é que eu chego aqui? Para eu chegar aqui, significa que eu tenho que, ao total, retirar os 0,9545 e depois dividir por 2, que corresponde a este bocadinho aqui. Então vamos lá. Vamos lá então escrever isso. Vou só passar isto novamente para a cor. Então, para calcular então a probabilidade pedida, como eu disse, eu vou à unidade retirar esta parte aqui que não me interessa. E o que é que isso corresponde? Corresponde à unidade retirar os 0,9545, mas dividido em duas partes. Portanto, eu, ao total, quero retirar isto, mas para tirar este bocadinho aqui, eu tenho que, à totalidade, primeiro tirar os 0,9545, que me vai dar estas duas caudas azul. E depois divido por 2 para me tirar apenas esta aqui. Vamos então recorrer à calculadora para determinar o valor pedido.
E com isto, vamos ter que arredondar, portanto, isto dá, tem que ser arredondado às milésimas. Isto ficava 0,977, que corresponde à opção C. Vamos ao segundo item em alternativa da pergunta 1, que será apenas para ser resolvido pelos alunos que seguiram o programa atualmente em vigor. E diz que na figura 1 está representado um triângulo ABC. Sabe-se que o comprimento de AC é 5, que o ângulo BAC tem de amplitude 57 graus e que o ABC tem de amplitude 81 graus. E pede para nós descobrirmos qual é o comprimento de AB. Portanto, queremos descobrir este comprimento aqui. Ora bem, nós podemos começar por descobrir qual é a amplitude deste ângulo, uma vez que se opõe ao lado que nós queremos descobrir o seu comprimento, o que significa que a amplitude do ACB será, uma vez que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, aos 180 tiramos a soma das amplitudes dos outros dois ângulos. Ora, muito bem, então, aos 180 tiramos a soma de 57 com 81 e isto vai dar 42 graus. Através da lei dos senos, podemos descobrir o comprimento de AB. A lei dos senos também se encontra no vosso formulário na secção da trigonometria. Portanto, eu vou dizer então que o seno de 42 graus vai estar para o comprimento do lado que eu vou descobrir, assim como o seno de 81 vai estar para 5. Portanto, eu aqui escolhi o 81 porque ao 81 opõe-se o comprimento, o lado de comprimento 5. E ao 57 graus não tinha amplitude, não tinha comprimento correspondente. Ora bem, isto então significa que o comprimento de AB vezes o seno de 81 é igual a 5 vezes o seno de 42 graus. Portanto, o comprimento de AB é igual a 5 vezes o seno de 42 a dividir pelo seno de 81 graus. Reparem que eu optei por não ir fazendo os cálculos do seno dos ângulos, porque como eu vou ter que fazer arredondamentos, isso poderia provocar que houvesse um maior erro em termos de arredondamento. Sendo assim, o que eu apenas vou fazer é colocar exatamente o que eu obtive na calculadora. Tenham atenção que é o que eu vou fazer agora, alterar a minha calculadora para... Ela está em radianos, eu vou ter que alterar para graus, uma vez que as amplitudes dos ângulos estão expressas em graus. Então fica 5 vezes o seno de 42 graus a dividir pelo seno de 81 graus. O objetivo aqui é arredondar o valor às centésimas, portanto temos que apresentar o resultado com duas casas decimais. Arredondando com duas casas decimais fica 3,39 e portanto dá também a opção C. Portanto, a semelhança, o que observo é que à semelhança do exame da primeira fase, a múltipla é a resposta correta no item 1, nas alternativas em relação à pergunta 1 é a mesma resposta. Vamos avançar para a segunda questão. Então, segunda questão. Num clube desportivo praticam-se as modalidades de basquetebol e futebol, entre outras. Sabe-se que, escolhido ao acaso um atleta deste clube, a probabilidade dele praticar basquetebol é 1/5 e a probabilidade dele praticar futebol é 2/5. Sabe-se ainda que, dos atletas que não praticam futebol, 3 em cada 4 não praticam basquetebol. Mostra que existe pelo menos um atleta do clube que pratica as duas modalidades desportivas. Ora bem, após a leitura, o que eu percebo, portanto, é um exercício de probabilidades. Nós temos aqui dois acontecimentos, ou seja, o atleta praticar basquetebol, o atleta praticar futebol. Portanto, eu vou definir como sendo B exatamente isso. Portanto, o atleta pratica basquetebol e vou definir o acontecimento F como sendo o atleta
pratica futebol. Com base nestes dois acontecimentos, eu vou voltar a fazer a leitura do enunciado e traduzir à custa dos acontecimentos as probabilidades. Então diz, sabe-se que escolhido ao acaso um atleta deste clube, a probabilidade de ele praticar basquetebol é 1/5. Então vou definir como sendo a probabilidade de ele praticar basquetebol é 1/5. Depois, e a probabilidade de ele praticar futebol é 2/5. Então a probabilidade de praticar futebol, 2/5. Depois ainda diz, sabe-se ainda que dos atletas que não praticam futebol, e reparem, eles aqui já não estão a considerar todos os atletas do clube, mas apenas os atletas que praticam futebol. O que significa que se trata de uma probabilidade condicionada, portanto, eles estão-nos a restringir o clube apenas aos que não praticam futebol. Então, vamos passar à probabilidade condicionada, portanto, vamos condicionar pelos atletas que não praticam futebol, e reparem, dos atletas que não praticam futebol, vamos escolher aqueles que não praticam basquetebol, e essa probabilidade é igual a 3/4. Claro que eu aqui vou poder mexer na probabilidade condicionada, aplicando a respectiva fórmula e simplificando os acontecimentos, de certeza que me vai dar informação suficiente para dar resposta ao que nos é solicitado. E o que é que nos é pedido? Eles pedem para mostrar que existe, portanto, não pedem mostrar quanto é que é, mas pedem mostrar que existe pelo menos um atleta do clube que pratica as duas modalidades desportivas. Ora, reparem, traduzindo isto para a probabilidade, no fundo, se eu mostrar que esta probabilidade de os alunos praticarem as duas modalidades esportivas não for nula, isso significa que, de facto, há pelo menos um aluno, ou um atleta, que pratica ambas as modalidades. Portanto, nós, no fundo, queremos mostrar que a probabilidade de praticar basquetebol e futebol não pode ser 0. Então, é isto que eu quero chegar. Então, eu vou mexer na fórmula, vou simplificar esta probabilidade condicionada de forma a mostrar que a probabilidade da interseção dos acontecimentos definidos não vai ser 0. Então, aplicamos primeiro a fórmula da probabilidade condicionada, portanto, fica a interseção dos dois acontecimentos definidos a dividir pela probabilidade, neste caso, de não praticar futebol, que é a nossa restrição. Em cima eu vou aplicar, portanto, no numerador da fração eu vou aplicar as leis de Morgan, ou seja, vou colocar a barra para tudo, portanto aqui passa a ser B, reunião e F, ou F neste caso. É igual a 3/4. Vou aplicar a definição de acontecimento contrário, portanto isto fica 1 menos a probabilidade de B em reunião com F, e a probabilidade de F barra que está no denominador, eu vou passar para este lado a multiplicar, porque está assegurado que este acontecimento esta probabilidade não vai ser 0, uma vez que a probabilidade de F barra, portanto a probabilidade de não praticar futebol, é o menos 2/5, que eu já vou escrever-se a seguir. Ora bem, então fica o menos. Na reunião eu vou escrever como sendo probabilidade de B, mais a probabilidade de F, menos a probabilidade de B em interseção com F, aplicando a fórmula. E então aqui vamos pôr 3/4 vezes e vou aplicar então também aqui a fórmula do acontecimento, da probabilidade do acontecimento contrário. Vamos então aqui, desembaraçando parênteses, fica 1 menos a probabilidade de B, menos a probabilidade de F, mais a probabilidade da interseção. E reparem que é isto que eu quero chegar. Portanto, eu vou ter que descobrir quanto é que dá isto. E aqui vai ficar 3/4 vezes, então, 1 menos 2/5. Continuando aqui em baixo. Vou substituir a probabilidade de B e a probabilidade de F pelos respectivos valores. Portanto, vai ficar 1/5, a probabilidade de basquetebol, e 2/5 para a probabilidade de futebol, como estava definido logo desde o início. Vou fazer ali os cálculos, portanto, vou ter que encontrar o mesmo denominador. 1 menos 2/5 é a mesma coisa que fazer 5/5 menos 2/5, portanto, vai dar 3/5. E depois vou deixar aqui a probabilidade da interseção. Vou fazer este cálculo. 3/4 vezes 3/5 dá 9/20.
E estes valores que eu tinha aqui neste membro da equação, vou passar para este lado. Portanto, vai ficar menos 1, mais 1 quinto, mais 2 quintos. E agora, podemos encontrar o mesmo denominador, ou então, que é o que eu vou fazer, colocar o resto dos resultados na calculadora para mudar a probabilidade da interseção. Portanto, vai mudar 1 sobre 20, que é diferente de 0. Portanto, chego àquilo que eu queria mostrar. Portanto, o objetivo era mostrar que a probabilidade da interseção era diferente de 0, para assim mostrar que existe pelo menos um atleta do clube que pratica as duas modalidades desportivas. Vamos avançar para o exercício 3. Dispõe-se de 14 caracteres, a saber, os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e as vogais A, E, I, O, U, para formar códigos de 4 caracteres. Quando os códigos iniciados por uma vogal, seguida de 3 algarismos diferentes, se podem formar. Ora, muito bem, então, na primeira parte do enunciado diz que nós temos 14 caracteres disponíveis, em que temos os primeiros 9 algarismos, do 1 até ao 9, e as vogais apenas para formar códigos compostos por 4 caracteres. Os códigos vão iniciar por uma vogal e depois, de seguida, portanto, eu não posso mexer aqui a vogal, ela tem que iniciar sempre a vogal. Vamos ter 3 algarismos, mas que têm que ser diferentes. Ok, a vogal. Para a vogal nós podemos usar o A, o E, o I, o O, o U, portanto temos 5 hipóteses. Em relação aos números, nós temos 9 números disponíveis, mas têm que ser todos diferentes. Então, para o primeiro algarismo, nós temos 9 hipóteses. Depois já só temos 8, porque não podemos repetir. E depois, a seguir, já só temos 7, porque não podemos repetir os 2 algarismos já utilizados. E, fazendo este cálculo, vamos ter que existem 2.520 códigos nestas condições. Portanto, a opção correta seria a D. Na 3.2, escolhe só acaso um código de entre todos os códigos de 4 caracteres repetidos ou não, que é possível formar com os 14 caracteres. Portanto, aqui já podemos repetir. Determina a probabilidade desse código ser constituído por 4 algarismos diferentes, cujo produto seja o número ímpar. Apresenta o resultado arredondado às milésimas. Ok. Portanto, probabilidade. Se usarmos a segunda lei de Laplace, nós vamos ter que definir, para calcular a probabilidade de um acontecimento, definir os casos favoráveis e os casos possíveis. Para definir os casos possíveis, corresponde à primeira parte do enunciado, ou seja, a possibilidade de definir um código utilizando portanto, um código entre todos os códigos de 4 caracteres repetidos ou não, usando 14 caracteres. Portanto, não importando se começamos com vogal ou com algarismo, ou se são só vogais ou se são só algarismos. Portanto, nos casos possíveis, nós podemos, eu vou fazer aqui o esquema, então, nós temos 1, 2, 3, 4, nós temos sempre 14 e eles podem se repetir. Portanto, eu tenho 14 possibilidades para o primeiro caractere, depois sempre 14, 14, 14, porque eu posso repeti-los ou não. O que significa que eu posso pensar nisto como sendo 14 levantado a 4, mas também podia ser escrito como arranjos com repetição de 14, 4 a 4. Ora bem, 14 levantado a 4 vai dar igual a 38.416. E isto vai ser então o número de casos favoráveis, casos possíveis. Eu ia só pôr aqui, isto aqui, não coloquei aqui o valor, mas assim o esquema para pensar nos casos possíveis. Ok, então agora o esquema para pensar nos casos favoráveis, no número de casos favoráveis. Então, nós queremos determinar, portanto, vamos outra vez colocar 4 tracinhos para representar cada um dos caracteres. Ser constituído, agora diz 4 algarismos diferentes, portanto, não vamos utilizar as vogais, vamos utilizar apenas os algarismos de 1 até 9. 1 até 9 porque era o que está logo escrito no enunciado, cujo produto dos 4 algarismos diferentes seja o número ímpar. Ora bem, o que é que acontece? Para o produto ser um número ímpar, é necessário que todos os algarismos sejam ímpares. Porque basta que um dos algarismos seja par
para que o produto desses 4 algarismos, mesmo que basta que um deles seja par para que o produto de todos vá ser um número par. Portanto, eu só tenho que assegurar que eu só vou poder utilizar os únicos algarismos que eu tenho disponíveis, vai ser o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Porque só temos algarismos numerados de 1 até 9. Então significa que, como eles vão ter que ser diferentes, vamos ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, uma vez que eu tenho sempre retirar o algarismo que utilizei no caractere anterior. E isto corresponde a, se preferirem, a arranjos sem repetição, porque eu não posso repetir os 5 algarismos, nenhum dos 5 algarismos, de 5, 4 a 4. Portanto, os 5 algarismos ímpares, eu vou ter que escolher 4 para formar um código composto por 4 caracteres, para que o produto desses 4 também seja um número ímpar. Então, vamos então obter o valor. Vou ter que só fazer aqui na calculadora. Portanto, 5 arranjos 4 a 4, que dá 120. Vamos então agora finalizar o exercício e colocamos então como a probabilidade sendo o número de casos favoráveis a dividir pelo número de casos possíveis. Eu vou só aqui escrever casos favoráveis. Então, 120 dividido por 38.416. Isto na minha máquina vai-me aparecer em notação científica, no entanto nós queremos que o resultado seja arredondado às milésimas. Portanto, milésimas significa que são com 3 casas decimais e isto vai-me então dar aproximadamente 0,003. E está então concluído este exercício também. Exercício 4, portanto vamos avançar para a geometria. Considera no referencial ortonormado a superfície esférica, portanto no espaço, ortonormado no espaço, a superfície esférica de equação. Ora bem, com base nesta equação, eu mesmo sem lendo mais nada, eu vou tirar o centro, portanto está centrada no ponto 1, 2, menos 1. Não se esqueçam que tem sempre com os sinais contrários ao que é apresentado. E vai ter de raio, raiz quadrada de 10. Agora, na primeira linha, seja P o ponto da superfície esférica da abscissa 1, ordenada 3 e cota negativa. Então, o ponto P é da forma 1, 3, Z. E como pertence à superfície esférica, por assim o desenho, significa que eu posso ir à expressão da superfície esférica, substituir o x por 1, o y por 3 e descobrir quanto é que é a cota deste ponto. Então vai ficar 1 menos 1 ao quadrado, 3 menos 2 ao quadrado, mais z mais 1 ao quadrado, igual a 10. E agora vamos resolver para descobrir a cota. Portanto, fica 0 mais 1 mais z mais 1 ao quadrado, igual a 10. Este 1 passa para este membro e vamos ficar com 10 menos 1, que dá igual a 9. Portanto, z mais 1 ao quadrado igual a 9. Z mais 1 igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Z igual a mais 1 igual a mais ou menos 3, que é o valor da raiz quadrada de 9. Z igual a menos 1 mais ou menos 3. Separando isto, vamos ter que Z é igual a menos 1 menos 3, ou Z é igual a menos 1 mais 3. Portanto, Z igual a menos 4, ou Z igual a 2. Como é indicado que a cota do ponto P é negativa, então Z igual a menos 4. Portanto, o ponto P vai ter de coordenadas 1, 3, menos 4. Ao longo do processo de resolução, portanto, eu optei por resolver a equação desta forma, mas se quiserem aplicar o caso notável da multiplicação aqui e depois isto vai acabar por dar uma fórmula resolvente, vão chegar ao mesmo resultado. Vamos então continuar a ler o enunciado. Seja R a reta de equação vetorial, portanto, nós temos aqui um ponto desta reta e um vetor diretor também da reta.
Determina a equação do plano que passa no ponto P e é perpendicular à reta R. Apresenta essa equação na forma ax mais by mais cz mais d igual a zero. Portanto, nós queremos a equação de um plano, que eu vou designar por alfa, que passa no ponto P e que é perpendicular à reta R. Portanto, o vetor normal do plano alfa, que nós vamos precisar para descobrir o A, B e C do plano, porque para descobrir o D nós vamos utilizar o ponto P, vai ser colinear com o vetor diretor da reta. Ou seja, como o plano é perpendicular à reta, eu posso dizer que o vetor normal do plano é paralelo ao vetor diretor da reta. Ou, de outra forma, posso dizer que o vetor normal é colinear com o vetor 4, 1, menos 2. O que significa que se assumir que k é igual a 1, o vetor normal vai ser 4, 1, menos 2. Portanto, ao escrever a equação do plano, alfa vai ser igual a 4x mais y menos 2z mais d igual a 0. E como o ponto P pertence ao plano alfa, vou substituir as coordenadas e fica 4 vezes 1 mais 3 menos 2 vezes menos 4 mais d igual a 0. Vamos resolver agora esta equação para descobrir quanto é que vale o d e assim ficar com a equação do plano. Portanto, fazemos então 4 mais 3 mais 8 vai dar d igual a menos 15 e isso significa que o meu alfa, que é o nome que eu resolvi designar o plano que nos está a ser pedido, fica 4x mais y menos 2z menos 15 igual a 0. Avançamos para a segunda linha desta questão. Seja C o centro da superfície esférica, portanto, o C terá de coordenadas, como já vimos, 1, 2, menos 1, e A é o simétrico de C relativamente ao plano x ou y. Então, se no C fizermos a simetria em relação ao plano x ou y, obtemos o ponto A. E o que é que significa? Se eu quero fazer a simetria em relação a x ou y, não se esqueça que tem aqui o z, portanto, o plano é este, o x ou y, então tendo um ponto aqui, o seu simétrico vai ser a alteração da cota deste ponto. Então vai ter de coordenadas 1, 2, 1, o ponto A. Pede para determinar a amplitude do ângulo A ou C, então pode ser aqui, penso que ficou um bocadinho torto, A ou C. Ora bem, apresentar o resultado em graus, isto é sempre importante, arredondado às unidades, não se esqueçam que são descontados se não colocarem com a unidade e com o arredondamento solicitado, mas podemos, nos cálculos intermédios, arredondar com, no mínimo, 2 casas decimais. Olhando para como é pedido, portanto, eu quero chegar à amplitude do ângulo A ou C, o que vamos ter logo, o raciocínio aqui poderá passar por calcular o cosseno do ângulo A ou C. Sendo para isso, nós temos que determinar os vetores que compõem este ângulo, portanto, que seriam, neste caso, o OA e o OC. Portanto, aqui vai ficar o OA escalar com o OC, a dividir pela norma do vetor OA vezes a norma do vetor OC. Sendo que O representa a origem do referencial, portanto, o O será 0, 0, 0. Então significa que quando nós fazemos o vetor OA, vai nos dar exatamente o ponto A, porque eu vou fazer aqui na mesma os cálculos, não é aqui cálculo auxiliar, mas ora reparem, OA vai ser A menos O, então ao ponto A, que é 1, 2, 1, vai nos tirar 0, 0, 0, mas isso vai dar outra vez o ponto A, portanto vai dar 1, 2, 1.
Em relação à norma, que também vamos precisar, a norma de um vetor é a raiz quadrada de cada uma das coordenadas do vetor, a soma dos coordenadas do vetor ao quadrado. Portanto, fica 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Ou seja, fica 1 mais 4 mais 1, portanto dá raiz quadrada de 6. Depois, o vetor OC é C menos O. Ora bem, o C tem de coordenadas 1, 2, menos 1, mas tirando 0, 0, 0, voltamos a ficar com 1, 2, menos 1. A norma do vetor OC é a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. E então isto também vai dar raiz quadrada de 6. Voltando então aqui à nossa fórmula, falta só fazer o produto escalar, que eu também vou optar por fazer em cálculo auxiliar para não sobrecarregar a fórmula. Portanto, faltava-me fazer o vetor OA escalar com o vetor OC. Portanto, 1, 2, 1, escalar com 1, 2, menos 1. O produto escalar é fazer a abscissa vezes a abscissa, mais a ordenada vezes a ordenada, mais a cota vezes a cota de cada um dos vetores. Portanto, fica 1 mais 4 menos 1, que vai dar 4. Então, vamos ficar com 4 sobre raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6, ou seja, 4 sobre raiz quadrada de 36, ou raiz 6 ao quadrado, que dá 6, que simplificado dá 2 terços. Então, significa que eu posso dizer que a amplitude do ângulo AOC vai ser igual ao cosseno de menos 1 de 2 terços, ou seja, o arco, para quem é do programa atual, pode escrever o arco cosseno de 2 terços. A minha máquina já está em graus por causa do exercício anterior. Se não tiver a vossa, tem que colocar em graus e dar o valor arredondado às unidades. Portanto, vai dar aproximadamente 48 graus. Avançamos para o exercício 5. O planeta Mercúrio descreve uma órbita elíptica em torno do Sol. Na figura 2 está representado um esquema de uma parte dessa órbita. Relativamente a esta figura, tem-se que o ponto S representa o Sol, o ponto M representa o planeta Mercúrio, o ponto A representa o afélio, que é o ponto da órbita mais afastado do Sol. X é a amplitude do ângulo ASM, compreendido entre 0 e 180 graus. Admita que a distância D em milhões de quilómetros. Admita que a distância D em milhões de quilómetros, deixem-me só aqui assinalar, do planeta Mercúrio ao Sol é dada em função de x por esta expressão. Portanto, o D representa, se vocês voltarem a olhar para a figura, portanto, o D representa a distância do S, do Sol, até ao M, portanto, até Mercúrio. Seja alfa a amplitude do ângulo ASM num certo instante. Portanto, vamos considerar alfa compreendido entre 0 e 20 graus. Nesse instante, o planeta Mercúrio encontra-se a uma certa distância do Sol. Passado algum tempo, a amplitude do ângulo ASM é 3 vezes maior e a distância do planeta Mercúrio ao Sol diminui 3%. Portanto, eles estão-nos a dizer que quando a amplitude deste ângulo é 3 vezes superior, ou seja, que a distância do planeta Mercúrio ao Sol diminui 3%. Portanto, nós temos uma determinada amplitude, ou seja, o alfa, corresponde a uma certa distância. Mas se nós triplicarmos esse ângulo, passamos a ter a mesma distância, mas diminuída 3%. Portanto, se nós reduzimos 3%, significa que em vez de estarmos a considerar 100%, estamos apenas a considerar, ou seja, é como se à totalidade estivéssemos a retirar os 3%. Portanto, só estamos a considerar 97% da distância do planeta Mercúrio ao Sol.
Ou seja, nós dizemos que se tivermos 0,97 da distância inicial, isto é equivalente a fazer a fórmula, mas com o ângulo 3 vezes maior, portanto passa a ser o triplo de alfa, porque alfa é o ângulo que tem que estar compreendido de 0 a 20 graus. Portanto, aqui também em graus. Portanto, nós queremos ver quando é que 0,97 vezes isto, que é a expressão que vocês têm em cima, passa a ser igual ao mesmo valor, mas com o ângulo estando o triplo. Ok. Como eu já tenho aqui definida, já tenho equacionado o problema, portanto, que corresponde ao primeiro tópico, vou passar para a calculadora gráfica, sendo que na calculadora gráfica isto vai representar a minha primeira equação e isto vai representar a minha segunda equação. Na calculadora eu vou ter que definir a variável, que neste caso é o alfa, como sendo x. Como eu vos disse, eu vou utilizar a calculadora ATI Nspire, só que vou passar para a calculadora aqui do computador. Vou então passar para a calculadora. Vamos então aqui à parte do gráfico. Como eu tinha referido, de notar que o enunciado define o ângulo em graus, portanto, o que eu vou fazer é ir ao menu, definições e alterar o ângulo do gráfico para grau. Carrego aqui em pré-definir, ok, e já está aqui definido como estando em grau. Vou introduzir a primeira equação como sendo 0,97 vezes a função, portanto, vou buscar aqui a fração, 555 a dividir por 10 menos 2,06 vezes o cosseno de x, que vai representar aqui o nosso alfa. E agora introduzimos a segunda, portanto, vai ser símbolo de fração, 555 a dividir por 10 menos 2,06 vezes cosseno e fica 3 vezes x. Ok, vamos ver o que é que se passou. Nenhuma das funções está a aparecer. Portanto, depois de introduzir, reparem que nenhuma das funções aparece no nosso, pelo menos não aparece na minha janela, o que significa que eu não estou com a janela adequada para a resolução deste problema. Então, o que eu vou fazer é menu, janela zoom, definições de janela e vou testar uma janela que me pareça adequada. Primeira coisa, a nossa amplitude, portanto, o que é aqui neste caso o x, pode ir de 0 a partir do enunciado seria de 0 a 180. No entanto, como nós sabemos que o alfa vai estar compreendido de 0 a 20 graus, significa que só nos interessa ir de 0 até 20. O nosso y aqui vai representar uma distância, portanto não pode ser negativa, e o nosso máximo eu vou testar como sendo 100, e depois altero caso verifique que não aparece nada. Portanto, x mínimo 0, x máximo 20, y mínimo 0, y máximo 100. Ora, muito bem, já apareceu aqui as duas funções, eu vou só desajustar aqui as etiquetas das funções. E reparem, o nosso objetivo, se quer puxar aqui, esta aqui também para cima, portanto, o nosso objetivo era descobrir, resolver a equação que corresponde à interseção dos dois gráficos. Portanto, vamos aqui a menu, analisar gráfico, interseção, pomos esta primeira barra um bocadinho atrás, depois a outra barra um bocadinho à frente e dá-nos a interseção neste ponto. Vocês podem designar, por exemplo, por I,
E o nosso objetivo era descobrir, recorrendo às capacidades da calculadora, o valor do ângulo, portanto, o valor de x, sabendo que esse valor existe e é o único. Portanto, de facto, existe. Não existe mais nenhuma interseção dentro de 0 até 20. E o valor do alfa, depois de vocês lerem, portanto, ele diz na sua resposta equacionar o problema, já o tínhamos feito, vão ter que representar este referencial, tinham que representar este referencial na vossa folha e depois apresentar o valor de alfa sem ser necessário justificar a validade do mesmo. O valor de alfa arredondado às unidades seria aproximadamente 10 graus. Ok, vamos então para o exercício 6. A primeira derivada de uma função f de domínio de 0 a π sobre 2, portanto, estamos apenas a trabalhar no primeiro quadrante, 0 a π sobre 2, é dada por f' de x igual a 3x menos tangente. Sabe-se que o gráfico de f tem um único ponto de inflexão. Qual é a abscissa desse ponto arredondado às centésimas? Ora bem, os pontos de inflexão estão relacionados com os zeros da segunda derivada. Portanto, teríamos que, a partir da primeira derivada, que já nos é dada no enunciado, determinar a segunda derivada. Portanto, não se esqueçam que as regras de derivação estão no formulário. Ora bem, temos que aplicar a regra aqui da soma. Portanto, separamos as derivadas de cada uma das funções. A derivada de 3x é 3. A derivada de tangente x dá x' sobre cosseno ao quadrado de x. Ou seja, ficávamos com 3 menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x e, definindo o mesmo denominador, ficávamos com 3 cosseno ao quadrado de x menos 1 a dividir por cosseno ao quadrado de x. Como eu disse, portanto, os pontos de inflexão estão relacionados com os zeros da segunda derivada. Portanto, igualando a zero, como trata-se de uma fração, ficamos com a parte de cima igual a zero e a parte de baixo do denominador, portanto, diferente de zero. No entanto, para a função, para o cosseno ao quadrado ser zero, o cosseno de x tinha que ser igual a zero, mas para o cosseno ser zero, tinha que ser em π sobre 2 ou em múltiplos de π sobre 2, ou em 3π sobre 2 e múltiplos de 3π sobre 2. Uma vez que estamos só a trabalhar no primeiro quadrante, não está definido nenhum valor para o qual a função cosseno seja zero. Portanto, isto aqui trata-se de uma condição universal de 0 a π sobre 2. Ora, muito bem, prosseguindo, vamos ficar com cosseno ao quadrado de x igual a 1/3 e com o x pertencente ao intervalo de 0 a π sobre 2, ou seja, o cosseno de x seria igual a mais ou menos raiz quadrada de 1/3 e o x tem que pertencer na mesma ao intervalo de 0 a π sobre 2. Neste intervalo, o cosseno é sempre positivo, o que significa que só nos interessa o cosseno de x igual a raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 3, se separarmos a raiz, e o x pertence ao primeiro quadrante, sendo que o valor que nós pretendemos encontrar no primeiro quadrante será, agora vamos lá ver, ficava cosseno de x igual a raiz 3 sobre 3, racionalizando, será, portanto, o valor que nós pretendemos calcular no primeiro quadrante. Uma vez que vamos ter que aproximar, podemos dizer que será cosseno de menos 1, portanto, ele será único, por isso podemos fazer o cosseno de menos 1, ou mais corretamente, através do novo programa, arco cosseno. A minha calculadora tem estado em graus para ao longo de todo o primeiro caderno, portanto, eu vou ter que ir às definições da calculadora, passá-la para radianos e só depois fazer o cosseno de menos 1 de raiz quadrada de 3 a dividir por 3. O valor é para ser arredondado às centésimas, isto ficaria x aproximadamente 0,96. Portanto, a opção correta seria a opção B. Pergunta 7. Numa progressão aritmética, sabe-se que o de n, sabe-se que o terceiro termo é igual a 4 e que a soma dos 12 primeiros termos é igual a 174. Averigua se 5.371 é termo da sucessão.
Ora bem, para averiguar se é termo, dava-nos jeito termos o termo geral da progressão aritmética. Uma vez que sabemos o terceiro termo e sabemos a soma dos 12 primeiros termos, ora bem, o que é que nós vamos pensar em termos de fórmulas, progressões aritméticas. Então, o termo geral pode ser calculado a partir do terceiro termo, que seria o de 3 mais, ora bem, ficava a n menos 3 termos entre o terceiro e o n-gésimo termo, vezes a razão. Portanto, isto é o termo geral. A soma, vocês podem buscar ao vosso formulário, nós temos que a soma de 12 termos de uma progressão, dos 12 primeiros termos de uma progressão aritmética, seria dada pelo U de 1 mais U de 12 a dividir por 2 vezes 12 termos. Ou seja, isto ia ser 174 é igual a U de 1 mais U de 12 vezes 12 a dividir por 2 dá 6 e depois o 6 pode passar por este lado a dividir e fica U de 1 mais U de 12. 174 a dividir por 6 vai ser igual a 29, que é igual a U de 1 mais U de 12. Ora, muito bem. Então, significa que eu posso dizer que U de 12 é igual a 29 menos U de 1. Ou de outra forma, também podia dizer que U de 1 era 29 menos U de 12. Muito bem. Voltando aqui ao termo geral, eu posso dizer que, voltando ali, eu posso dizer que o U de 12 vai ser igual ao U de 3 mais 12 menos 3 vezes a razão. Ou seja, o U de 3 era 4 mais 12 menos 3, portanto 9 vezes a razão. Por outro lado, eu posso dizer que o U de 1 vai ser igual a U de 3 mais 1 menos 3 vezes a razão. O U de 3 é 4 menos 2R. Então, substituindo estas duas informações na igualdade de cima, eu vou ter que U de 12, portanto 4 mais 9 vezes a razão, vai ser igual a 29 menos 4 menos 2 vezes a razão. Ou seja, resolvendo esta equação, nós vamos retirar o valor de R. Portanto, vai ficar, aqui vamos ter que desembarçar de parênteses. Arrumamos os termos com R todos no primeiro membro. 9R menos 2R vai ser igual a 25 menos 4. Ou seja, 7R é igual a 21. Portanto, 21 a dividir por 7, a razão vai ser igual a 3. Ou seja, vamos então ter que o U de n vai ser igual a U de 3 mais n menos 3 vezes a razão. O U de 3 dá para 4 mais 3n menos 9, portanto 3n menos 5. Falta agora só averiguar se aquele é um termo da sucessão. Portanto, falta só ver se 5.331 é igual a 3n menos 5. Mas então, vamos ter que 3n vai ser igual a 5.371 mais 5, ou seja, que 3n vai ser igual a 5.371 mais 5, ou seja, 5.376, que depois será dividido por 3. Ora bem, o que é que eu espero aqui obter? Se para ser termo, tem que mudar o número natural. Se não for termo, não me vai dar, significa que aqui o n tem que ser um número que não vai ser natural. O que é que acontece? Esta divisão dá 1792, portanto, dá de facto o termo com esta ordem, que é um número natural, e então aqui a nossa resposta é que sim, é termo da sucessão de Fourier. Portanto, até podemos ser mais específicos, é o termo de ordem 1792. Vamos ao último exercício deste caderno. Na figura 3 está representado no plano complexo um pentágono regular inscrito numa circunferência de centro na origem raio 1. Portanto, isto significa que os pontos A, B, C e D e E
são os afixos dos números complexos que têm módulo 1. Sendo um pentágono regular, significa que o ângulo ao centro está dividido em 5 partes. Portanto, do A para o B, nós estamos a rodar 2π/5. Sabe-se que o ponto C pertence ao semi-eixo real negativo. Portanto, nós podemos logo dizer que o ponto C está associado ao número complexo, por exemplo, eu vou chamar Z2, e que será 1 vezes exponencial complexa de Iπ. Ou seja, é de I. Seja Z o número complexo cujo afixo, a imagem geométrica, é o ponto A. Portanto, ao ponto A vai estar associado o Z. Ou seja, para chegar ao A, eu tinha que, a partir do C, rodar 2 vezes no sentido dos ponteiros do relógio, portanto, no sentido que nós consideramos negativo. Então, significa que, como eu disse que o ângulo ao centro estaria dividido, portanto, este ângulo ao centro, como está, o polígono é regular e está inscrito numa circunferência, este ângulo aqui será então 2π/5, e então significa que eu, ao argumento do Z, vou ter que retirar do Z2, portanto, ao afixo associado ao C, vou ter que retirar, portanto, a π, vamos tirar 2 vezes o 2π/5 para andarmos no sentido contrário. Então, significa que seria π menos 4π/5, que dá I de π/5. Ora bem, então, como já temos o Z escrito na forma trigonométrica, para fazer Z levantado a 5, ficava E de I π. Ora bem, o π está na parte real, na parte negativa do eixo real, portanto significa que isto era equivalente, para quem não se lembrasse, de fazer desta forma, era cosseno de π mais I seno de π, também podiam pensar neste formato. Isto ia dar cosseno de π, que é menos 1, portanto, quem se lembrasse podia logo colocar diretamente menos 1, porque aqui o seno de π vai dar 0, portanto, ficava de facto só menos 1, e a opção correta seria a opção A. Chegamos então ao fim da resolução do caderno 1. Espero que tenham conseguido acompanhar. No próximo vídeo vou apresentar a resolução do caderno 2. Para quem preferir a resolução em papel, como eu vos disse, há vários outros sites que apresentam essas resoluções. Por favor, consultem e complementem o vosso trabalho em termos da resolução do exame da segunda fase.